Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos dizer: vem, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, igreja querida do Senhor Jesus, como que você está? Você está bem? Nós estamos com muitas saudades, mas cremos e entendemos acima de tudo a vontade do Senhor, e a única coisa que alegra o nosso coração é saber de que a igreja do Senhor continua firme, é saber de que o povo de Deus continua prestando culto em família, culto de adoração ao Senhor. Isso alegra o nosso coração, mas nós temos a certeza de que em pouco tempo, em um tempo breve, estaremos novamente todos juntos aqui no templo, prestando cultos, em famílias ao nosso Deus. Amados irmãos, nós vamos então orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, acalme aí o seu coração, Enquanto você está acalmando o seu coração, já vai pensando quem você vai convidar para assistir o culto junto, Nós vamos ter um momento aí, uma pausa para você convidar alguém, convide alguém, fala: meu amigo, vamos prestar culto, envie o endereço da igreja, a página da igreja, e convide alguém para prestarmos culto junto ao Senhor. Amém. Vamos então orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque aprove o Senhor nos reunirmos como igreja neste momento, com um único propósito: adorar o Senhor, prestarmos culto ao Senhor em espírito e em verdade. Nós te louvamos, porque é o Senhor quem tem nos atraído, é o Senhor quem tem nos despertado, e nós te louvamos por esta boa obra realizada na nossa vida. Te suplicamos, ó Deus, perdoe os nossos pecados.
Senhor, tire de nós aquilo que, ó Deus, vem para atrapalhar ou impedir aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que é projeto do Senhor. Acalma o nosso coração, tire do nosso coração as distrações, a ansiedade, e que estejamos como igreja prostrados aos pés da Tua cruz, Senhor, adorando e rendendo a glória que lhe é devida, Pai. Manifesta o Teu poder na vida do Teu povo. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 297. É um hino muito bonito, e eu estava pensando, queridos irmãos, como vai ser o dia o qual o Senhor vai voltar para nos buscar? Como vai ser esse dia? Para muitos, eu sei que vai ser um dia de muita agonia, tristeza. Por quê? Porque não subiram. Para outros, vai ser o dia mais lindo, o qual nós estaremos para sempre na presença do Senhor, louvando ao Senhor. Como vai ser maravilhoso este dia, quando o Senhor Jesus voltar. Estaremos livres das preocupações, das tribulações. A palavra do Senhor nos diz de que os nossos corpos serão transformados. Este corpo que é revestido de corruptibilidade, será revestido de incorruptibilidade. O dia que Ele nos transformar, viveremos eternamente com Ele. Portanto, isso sempre tem que estar bem presente na nossa mente e no nosso coração, porque isso traz paz, traz sossego para a nossa alma, em meio ao caos, em meio às dificuldades às quais nós enfrentamos. Portanto, vamos louvar o nosso Deus com o hino 297, a primeira, a segunda e a terceira estrofe. Vamos lá louvar o Senhor? Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, né? Eu vou estar neste dia, você vai estar, que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Estaremos para sempre, eternamente, vivendo com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, no domingo passado, nós falamos sobre Abacuque, e a meditação foi no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas os versos de 16 a 19, apenas os versos de 16 a 19,
do capítulo 3 de Abacuque, que diz assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, louvado seja o nosso Senhor. Nós então pensamos no domingo passado, da experiência que o povo viveu, que Abacuque está vivendo, quando ele ouviu aquilo que Deus ia fazer na vida do seu povo, a forma como Deus iria corrigir o seu povo. Correção essa, consequência do quê? Da dureza do coração, do sincretismo religioso, por causa do envolvimento. Eles esqueceram que Deus tinha um projeto, um propósito de vida. Eles viraram as costas para o Senhor, apesar de oferecerem seus holocaustos, mas eles estavam muito distantes daquilo que era o propósito do Senhor. E o Senhor então falou: eu vou enviar os caldeus para tratar o povo que amo. E Deus envia a Babilônia. E quando ele ficou sabendo, Abacuque ficou sabendo do que Deus iria fazer, a palavra de Deus nos diz aí no verso 16, de que a sua voz tremeu, a podridão entrou nos seus ossos, os seus joelhos começaram a vacilar, porque ele era sabedor da forma como Deus iria tratar aquela nação. Era um momento muito difícil, a economia iria se desintegrar, os templos seriam destruídos, eles seriam levados cativos à Babilônia. E o mais interessante, amados irmãos, o que nos chama a atenção diante de tudo isto, a primeira verdade foi justamente esta: ele aprendeu a esperar com confiança e paciência no Senhor. E trabalhamos essa ideia, quando aprendemos a esperar com paciência, quando verdadeiramente conhecemos o Senhor. E a pergunta ficou no primeiro ponto, foi justamente essa: você conhece o Senhor? Qual é a convicção que você tem do Deus o qual nós servimos? Você já entendeu de que Ele está no alto e sublime trono, Ele governa e rege todo o universo, que nada deste mundo tem ou terá o poder de tocar em você, se você pertence ao Senhor, sem a permissão do nosso Deus? Isso traz paz. Quando eu vejo um homem aqui em meio a tanto caos, esperando com paciência, é porque ele era sabedor de quem era o seu Deus. Além da paciência, a Bíblia nos diz de que ele esperou com um coração alegre, né? Olha, ainda que falte isto, ainda que tudo está dando errado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que o caos se instale, todavia eu me alegro no Senhor. Isso nos faz lembrar Paulo e Silas presos. Eles estavam naquele cárcere, era meia-noite, e a palavra de Deus nos diz de que eles louvavam e exaltavam. E nós aprendemos, fomos desafiados também a pensar na nossa alegria. Qual é a fonte da sua alegria? É o dinheiro? É o seu trabalho? São os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa? Se a fonte for essa, não estamos dizendo aqui que isso nós não devemos nos alegrar com as coisas boas que Deus nos concedeu, mas a fonte da nossa alegria
Não pode ser isso. A fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor Jesus. Por quê? Porque isso que temos nesta terra aqui, tudo é passageiro. E se você perder então o esposo ou a esposa ou um filho, você vai perder a sua alegria. Mas Jesus é eternamente. A nossa oração é que o Senhor Jesus continue sendo a fonte da tua alegria. Mas para isso é importante termos convicção de quem é Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém? Nós temos uma palavra especial, uma palavra muito jóia. É um grupo de pastores, que fazem parte da comissão executiva do nosso Supremo Concílio. Eles têm gravado mensagens para a Igreja Presbiteriana Central. Pastor, mas não são para todas as igrejas que eles estão fazendo isso? Não. Nós entramos em contato com eles e uma palavra assim abençoadora, em meio a tantas dificuldades as quais nós temos vivido. Como é bom, termos colegas, pastores, autoridades que Deus constituiu, sempre trazendo uma palavra para nós. Hoje, amados irmãos, quem vai trazer uma rápida reflexão, coisa de 2 minutos, para nós, é o reverendo Leonardo Sayum, um homem de Deus. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, um homem que Deus tem usado de uma forma muito especial. Portanto, abra o seu coração e ouça aquilo que Deus quer falar através dele. Que Deus te abençoe grandemente. Reverendo Leonardo Sayum. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Jataí, querido reverendo Marcos, Deus abençoe suas vidas ricamente. Eu quero compartilhar com vocês Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Um teólogo chamado N. Cordeiro escreveu que a nossa vida é um conjunto e uma relação de fatores onde 10% é aquilo que acontece e 90% significa como nós reagimos ao que acontece. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo um momento de isolamento, estamos vivendo um momento único na história da humanidade. E o que nós precisamos prestar bastante atenção é como nós reagimos a esse momento. Estamos vendo o mundo tentando encontrar várias soluções e precisamos orar para que Deus abençoe aqueles que estão pesquisando e buscando o melhor para a saúde pública. Mas ao mesmo tempo, devemos descansar o nosso coração, porque o nosso Deus cumpre a sua palavra. Ele é Deus fiel. Ele promete e realiza. Foi assim ao longo de todo o Antigo Testamento. Os profetas anunciaram a vinda do Messias e o Novo Testamento nos trouxe a maravilhosa boa nova. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou e veio morrer e ressuscitar para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna. Portanto, nesse momento tão difícil, nós precisamos confiar nesse Deus que é verdadeiro, fiel e justo, descansar os nossos corações, orar, clamar e pedir que o Senhor nos dê paz e tranquilidade, para que nesse processo, nessa reação nossa a todos esses eventos, Deus seja glorificado e nós, o nosso testemunho, seja bênção na vida de tantas pessoas que estão procurando o caminho. E nós sabemos o caminho é Jesus Cristo. E que Deus nos capacite para mostrar para essas pessoas como é bom andar, viver e servir ao Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Ele não nos desampara e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra abençoadora. Um forte abraço a esse pastorzão querido que Deus tem usado poderosamente. Queridos irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 221. Hino de número 221. Nós vamos exaltar o Senhor com este cântico. Nós vamos louvá-lo com a primeira e a quarta estrofe. Quero ser um vaso de bênção. Declare isso ao Senhor, fale ao Senhor com todo o seu coração. Hino de número 221. Vamos lá.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Neste momento, é o momento qual Deus nos concede, neste momento de prestação de culto, a oportunidade de adorarmos o Senhor, devolvendo aquilo que é dele, devolvendo os nossos dízimos e ofertas, como expressão do temor do Senhor e de adoração ao nosso Deus. Então, queridos irmãos, antes de você separar aí os seus dízimos e ofertas, nós vamos ouvir um testemunho de um irmão que tem vivido isto. O nosso irmão Vilmar vai estar dando o seu testemunho, a experiência que ele tem vivido, adorando ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Irmão Vilmar. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmão. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos a experiência de ser dizimista. É uma experiência única. Quando a gente resolve ser dizimista, Deus derrama bênçãos na vida da gente. Porque isso é um ato de gratidão a Deus para ser dizimista. E quando a gente resolve ser dizimista, 100% Deus está abençoando nós. E não falta nada na vida da gente. Tudo que a gente faz é abençoado. Tudo que a gente está fazendo, Deus abençoa nós. Ele está derramando bênçãos na nossa vida. Irmãos, eu quero convidar aqueles que ainda não foram, ainda não conseguiu ser dizimista, mas que pense e resolva a ser dizimista para ter uma experiência na sua vida igual eu tive na minha, de Deus derramar bênçãos nas nossas vidas. Seja um dizimista fiel, que você vai ver o quanto Deus vai derramar bênção na sua vida, igual Ele derrama na minha, na vida daqueles irmãos que são dizimistas. Muitos acham, às vezes, que não ganha tanto, não ganha muito, mas o pouco com Deus é muito, né? E nós precisamos de estar pensando nisso. Aqueles, muitos ainda que às vezes não estão trabalhando, falam, eu não estou trabalhando para dizimar, mas não é só dinheiro que serve de dízimo, você pode estar doando o seu trabalho, que também é uma forma de dizimar para o Senhor Jesus, para Deus, isso aí está dizimando também. Então é isso aí, irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa experiência, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero que você separe aí o seu dízimo. Você que quer que um dos pastores vá até a sua casa, é só entrar em contato conosco, ou você pode fazer a sua transferência online, ou se você quiser trazer na secretaria da igreja, ela está aberta das 13h30 às 17h30, e eu sei que tudo isto é expressão de amor ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, de adoração ao Senhor, de amor pela igreja do Senhor. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar. Fecha aí os seus olhos.
né? Sempre pecamos, falhamos, erramos. Deixe o Espírito de Deus trazer ao seu coração aquilo que precisa ser confessado neste momento. E nós vamos ter esse momento de contrição. Fale com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Ó Deus, e nesse momento que estamos prostrados diante do Senhor, ó Deus, sabedores que somos pecadores, falhos, erramos tanto, Senhor. Mas, ó Pai amado, nós queremos confessar ao Senhor os nossos pecados, não por uma tradição, mas porque entendemos que precisamos do perdão do Senhor. Ó Deus, perdoe as nossas faltas, as nossas ofensas, aquilo que não te agrada, nos perdoe, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus amado, e enche-nos com o teu poder, Pai, para que o nosso viver seja sempre um viver que honre e glorifique o teu santo nome. Nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas. Ó Deus, que as bênçãos contidas neste princípio, que continue sendo real na vida do teu povo e da tua igreja. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos então continuar adorando ao Senhor. Fique em pé, ou mesmo assentado, mas com muita reverência. Vamos adorar o nosso Deus, né? Quero convidar a equipe de louvor e eles nos conduzirão neste momento de adoração ao nosso Deus. Aleluia, nós vamos louvar então ao Senhor essa noite. Faça o melhor, viva o melhor para o Senhor, onde você estiver. Nós vamos cantar nesse momento sobre o chamado do Senhor, o chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Chamado que tem propósito para que nós vivamos as boas obras que Ele de antemão preparou. Vamos cantar isso? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Vamos dizer juntos: Senhor, eu sei que eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no
ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Nós somos chamados. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Que bom é estarmos mais uma vez, né, reunidos para poder ouvir a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, para aprendermos mais do Senhor, para, segundo o Espírito de Deus, ouvirmos a voz, a palavra viva daquele que nos salvou e nos perdoou e nos resgatou. A palavra do nosso amado Senhor Jesus. Antes gostaria de lhe convidar para que nós orássemos, clamando ao Senhor a graça, a misericórdia, a proteção, o cuidado dele sobre nós mais uma vez. Não que ele não cuide, mas declarando também dependência dele e clamando pelo socorro dele em meio a qualquer luta, né, quando nós estamos então com esse objetivo de ouvir a sua preciosa e doce voz. Vamos orar? Amado Deus, nós dependemos do Senhor, graças ao Senhor somos conscientizados pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, Senhor, de que somos dependentes de Ti. Se não fosse o Senhor, não haveria, Senhor, palavra viva de transformação, de salvação e de graça agindo nos corações, Senhor. Porque por nós mesmos, Senhor, nada podemos fazer. Mas obrigado porque o Senhor um dia resolveu preparar a terra, Senhor, os corações, e então lançando a semente da Tua palavra, falou conosco e tem nos ministrado. Obrigado pelo Teu precioso amor, continua a nos ministrar, protege-nos, Pai, para que o maligno não roube, Senhor, essa mensagem, essa semente que há de ser lançada agora, através às vezes de pensamentos, de distrações. Pela Tua misericórdia, fixa-nos, Senhor, na Tua palavra, no Teu amor e na Tua voz. Nós Te pedimos, sobretudo, o Teu santo querer e vontade, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Abra a palavra do Senhor aí em Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9, tá bom? Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 9, está subtitulado aí, essa porção está subtitulada como a parábola do semeador, tá bom? Vamos lá? Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 9. O que diz o texto? Diz assim a Sagrada Escritura: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, só até aí, né? Como nosso Deus é maravilhoso e bom. Esse livro escrito por Mateus, para que nós possamos ter um respaldo, um pano de fundo, né, aonde esse texto aqui está registrado, nesse livro em Mateus, ele pode ser dividido, de acordo aí com Mulce, em algumas etapas. Por exemplo, dos capítulos 5 a 7, aí nós aprendemos um pouquinho a respeito da ética do reino. Nos capítulos de 10 até versículo 1 até 42, aprendemos um pouquinho sobre a missão de Jesus. Depois, a partir do 13, que é onde nós estamos, então, da história redentiva de Jesus. Ou seja, esse livro, no comecinho ali nós vemos a parte genealógica, que tem um registro histórico de quem é o Senhor Jesus, da história do Senhor Jesus,
né, do registro, do cumprimento de diversas promessas, elas vêm sendo então relatadas e registradas aqui por Mateus, uma conexão muito forte com aquilo que acontece no Antigo Testamento. Contando então para o povo de Deus, né, e contando para a evangelização, que existe um rei e existe um reino que está presente entre nós, que veio, né? O reino de Deus chegou, essa era a tônica da pregação de Jesus. Então, o reino de Deus está entre nós, é chegado, está aqui entre nós. E aí o reino, então foram desenvolvidos alguns capítulos até chegarem aqui na parábola do semeador, onde nós estamos. Então vamos lá, no capítulo 1, a sua pessoa, quem era Jesus, de 1 a 4. De 5 a 7, os seus princípios, como eu disse, os princípios do reino, é o famoso Sermão do Monte. De 8 a 10, mostrando um pouquinho do poder desse rei, né, do Senhor Jesus. E aí então nós chegamos, né, na tônica dessa mensagem, que era exatamente essa: o reino de Deus está próximo. Chegando então perto do 11, vemos aí que o mensageiro, né, é rejeitado, o Senhor Jesus é rejeitado pelos seus, as obras dele, 11, de 20 a 30, são negadas. Olha aí a trajetória desse rei, né, do Senhor Jesus. Oh meu Deus, que sofrimento ele não teve que passar por aqui. Depois vemos então os seus princípios são recusados no capítulo 12, de 1 a 21 aí, e aí a sua pessoa é atacada no capítulo 12, de 22 a 50, os resultados, como resultado aí ele começa a passar e anunciar a partir do 13 aqui, os mistérios do reino, tá bom? Então ele começa a apresentar os mistérios desse reino aqui, em forma de parábolas. E qual a ideia da parábola? Não era incomum no antigo, ali na época de Jesus, não era algo incomum o contar, né, a ministração das parábolas. E a ideia era que esses mestres, ao contarem essas parábolas, né, fossem ministrando, né, contassem de maneira muito particular, explicassem as parábolas para os discípulos que os seguiam. Então Jesus utiliza, né, esse recurso e começa então a contar parábolas. E o interessante das parábolas é que elas tinham um propósito muito, muito específico, né? Ao mesmo tempo que evitava-se através de uma parábola o lançar das pérolas, né, do reino, da palavra de Deus aos porcos, em contrapartida também acontecia uma ministração muito específica a quem de fato a parábola deveria chegar, aos ouvidos de quem a parábola deveria ministrar então uma verdade. E aqui nós estamos na primeira parábola contada por Jesus, ela abre aí essa sessão aqui em Mateus, né, no livro em Mateus, nas parábolas que Jesus ia trabalhar. E ele começa exatamente contando como é que esse reino dos céus, esse reino dos céus é plantado, como é que ele surge aqui? E quando nós falamos de reino dos céus, para que nós possamos entender um pouco melhor, imagina aí o conflito, não é verdade, que tenha acontecido na cabeça do povo judeu, né? Falou: Senhor, mas onde é que está esse reino? Imagina, quem sabe, os judeus esperando, né, um reino visível, um reino com poder e com grande glória, quem sabe visível, palpável, né? Mas esse reino então vem de uma maneira completamente diferente. E o Senhor Jesus mostra para nós como ele vem. Esse reino ele é em algum sentido invisível e estabelecido e plantado, às vezes ali no coração dos homens. Então você imagina, e dá para entender um pouquinho aí do porquê, quem sabe, os judeus ficavam, né? Mas que reino? Cadê o reino? Onde é que está o reino de Deus? O que está acontecendo? Então esse reino fala disso, desse poder exercido, né, do Senhor Deus entre nós aqui, ele como rei, não é verdade? E os princípios e o caráter desse reino. Nessa parábola específica nós vamos ver como é que esse reino passa a ser então propagado. E para ser mais específico, nós vamos ver aí a questão dos solos. Então qual a metáfora utilizada? A metáfora de um plantio. Não era também uma cena incomum ali na época, perceber ou ver, né, era uma sociedade que estava muito associada à agricultura, então não era difícil ali você encontrar um semeador a semear
como diz o texto aqui. Então, como que funcionava esse sistema na época? Acontecia o seguinte: primeiro acontecia o preparo então dessa terra, e esse semeador, ele saía com um recipiente contendo então essas sementes, e ele então pegava essas sementes e saía espalhando nessa terra para poder semear. E Jesus utiliza exatamente essa metáfora aí, esse exemplo, essa ilustração, para poder explicar como é o reino de Deus e como é que ele é semeado. No caso, aqui o solo representa o coração, né? Os tipos os receptores, né, dessa semente, dessa palavra poderosa. A semente, ela é a palavra de Deus. No caso, o semeador primário, absoluto, Senhor dessa semeadura, é de fato o Senhor Jesus. Isso não significa, é óbvio que com o passar do tempo também representa, por causa da ação de Jesus, né, de continuar lançando essa semente através dos seus discípulos, através da igreja santa do Senhor. Então, em certo sentido, depois também fala de homens e mulheres que passaram, por causa do Senhor Jesus, óbvio, a serem semeadores, a serem usados pelo Senhor para semear essa palavra. Ou seja, pensando em hoje em dia aqui, eu e você podemos então ser aqui os homens e mulheres que Deus usa para semear essa palavra. Mas, em especial hoje, eu gostaria de lhe convidar para que nós olhássemos e nós focássemos aqui nessa parábola contada por Jesus, nos receptores. Nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que a palavra de Jesus é maravilhosa, por si só ela é divisora de águas, não é verdade? Ela pode trazer tanto juízo para aqueles que a rejeitam, como salvação e amor para aqueles corações preparados que a recebem, né, por causa da ação do Espírito Santo. E nós vamos então hoje aprender um pouquinho mais com essa parábola de Jesus a respeito dos solos. Eu gostaria de pensar hoje com os irmãos, e é importante nós refletirmos, né, sobre essa verdade bíblica aqui, a respeito do solo preparado pelo semeador Cristo Jesus. Como é esse solo? E como são os demais solos? Como é o coração que é preparado pelo Senhor para receber a mensagem, que foi preparado pelo Senhor para que a palavra então chegue e ela produza frutos? Como é esse solo? E nós vamos ver também, antes de chegar nesse solo preparado, como é que são os solos que não produzem, que acabam permanecendo, então ficando ali estéreis, sem a produção de frutos. Como é que são, quais são as características dos solos que às vezes recebem a palavra do Senhor, mas não frutificam? Vamos pensar um pouquinho sobre esses solos? 4 solos aqui são apresentados, tá bom? O primeiro deles trata-se de um solo endurecido. Onde é que nós vamos poder perceber aí, vamos aprender um pouquinho mais dessa característica de um solo que não está aí preparado pelo Senhor Jesus e não está, em algum sentido, apenas um adendo aqui, que faltou. Na verdade, o seguinte: o solo preparado pelo Senhor Jesus, que frutifica, é o solo. Quem é esse solo preparado pelo Senhor Jesus que frutifica? São os eleitos do Senhor, os salvos no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, se você foi transformado, foi arado, essa terra, né, que sou eu, que é você, se ela foi arada pelo Senhor Jesus, a semente então do Evangelho caiu e frutificou, ou seja, esse bom solo são os eleitos do Senhor, aqueles que o Senhor Jesus salvou e resgatou. Quem são esses outros solos? São aqueles que ainda não foram salvos, não foram aí transformados, são um solo que não é bom, né, onde a palavra do Senhor Jesus não gera aí vida, né, não traz frutificação, tá bom? Só esclarecendo. Então nós vamos para esse primeiro solo. Olha aí uma característica de um solo aí que não é bom, que é aí muito ruim, que é característica, quem sabe, se assim nós podemos dizer, de ímpio, de gente que não está aí quebrantada, mexida pelo Senhor Jesus. O que acontece? Primeiro solo aí é um solo endurecido. Esse semeador saiu a semear e uma parte caiu, no versículo 4, à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
quando nós pensamos aqui a ideia de caiu à beira do caminho, qual é a ideia? Você imagina que ali entre os arados, entre esse chão arado, havia, quem sabe, trieiros, onde, né, os trabalhadores podiam passar, ou perto dessas estradas, onde estava ali acontecendo esse solo, essa preparação do solo, havia ali solo amassado, solo pisado, né? E aí fala que essa semente lançada, essa palavra do Senhor que foi lançada na direção desses corações, está contando para nós que existem corações semelhantes àquela terra, quem sabe, pisada, endurecida, não preparada. Corações semelhantes àquela terra que é tão endurecida, é tão ali, quem sabe, compactada, endurecida, que a palavra não chega nem a entrar naquela terra, não é verdade? E antes que a mensagem, então, entre naquela terra, as aves dos céus passam ali e roubam aquela semente, comem aquela semente. Olha só que notícia terrível e triste. E para que nós possamos então entender o que acontece, por que esse solo aqui ele é trabalhado aqui nessa parábola e ele é de fato um solo endurecido. Endurecido em que sentido, queridos? Para que você e eu possamos entender de maneira contemporânea, se fosse hoje em dia, que tipo de gente é esse pessoal aqui? Jesus está explicando que à medida que ele passasse ali anunciando o Evangelho, algumas pessoas de fato não receberiam a mensagem do reino de Deus, não seriam transformadas e não converteriam. Por quê? Porque o coração exatamente estava semelhante a esse solo, quem sabe compactado, endurecido. E então essas pessoas, antes que essa mensagem acontecesse dela poder penetrar nesse solo e gerar vida, o inimigo, né, Jesus depois explica, se você tiver curiosidade, você pode ler aí nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 10, a explicação dessa parábola. Jesus explica que essas aves dos céus é o inimigo, né? Está aqui figurada, está ilustrada aqui, mas ela representa o diabo, ela representa Satanás, que vem e antes que a mensagem então entre, até mesmo entre nesse solo, Satanás vem e a rouba. E como é que isso pode acontecer? Preste muita atenção. Imagine a seguinte cena, contemporaneamente falando. O Senhor Jesus trazendo a palavra dele, a palavra do Senhor sendo ministrada, e você já imaginou que antes mesmo que ela caia no coração, quem sabe você ainda aí sentado ouvindo, o inimigo vem e de alguma maneira consegue roubar essa mensagem, para que ela nem sequer entre no coração. Como isso, pastor? Por exemplo, você está ouvindo a mensagem, então de repente vem, quem sabe, aí um pensamento distante, ou alguém propõe uma conversa que não tem nada a ver com o culto, ou com o momento da mensagem, sabe, coisas similares, ou talvez você até naquele momento aqui, esteve aqui, mas assim, longe, não estava prestando atenção. Olha aí um dos motivos que configura um solo ruim. E é claro, meus queridos, que aqui nós sabemos que dentro desses 4 solos, esse quarto que era o solo bom, é que foi transformado e restaurado pelo Senhor. Mas eu creio, e isso não significa que nós mesmo depois de transformados pelo Senhor, não queiramos aqui ou ali, né, não passemos aqui ou ali, mesmo às vezes depois de transformados pelo Senhor, por situações parecidas, onde o inimigo, quem sabe, em meio à recepção de uma mensagem, que poderia estar ali transformando, gerando vida no coração, quem sabe o inimigo ataque, e procure de alguma maneira arrancar aquela palavra que está sendo lançada, e o coração endurecido ali, nem sequer a recebe. O inimigo de maneira astuciosa, maligna, envia, quem sabe, uma distração, envia algo para logo arrancar, para que você esqueça, ou nem sequer preste atenção na mensagem que está sendo proclamada da parte do Senhor. Já pensou que notícia terrível? Óbvio, meus amados, que aqui é claro, né, que como eu disse, esse primeiro solo representa o coração daqueles que não creem. Mas lembre-se, às vezes nós mesmo um dia transformados pelo Senhor, isso não significa que estamos isentos de um ataque desse de Satanás, que tente roubar
a semente da palavra que é lançada na direção dos corações. Mas nunca se esqueça, quando algo nesse sentido estiver acontecendo, quando você perceber que ao tentar ouvir a palavra de Deus, às vezes a atenção é voltada para um outro lugar, os pensamentos talvez começam a divagar, talvez seja uma parceria muito forte entre a nossa carne, inclinada, quem sabe, para o mal, naquele momento. Quem sabe também seja uma parceria com o inimigo, que tenta nos distrair, trazendo alguém, uma conversa diferente. Quem sabe agora nesses tempos de culto transmitido, quem sabe a vontade de olhar no WhatsApp, a vontade de ver um Facebook, ou de ter uma distração em paralelo. Cuidado, pode ser o inimigo procurando arrancar essa semente dessa palavra, queria lhe santificar em alguma área específica, sendo você um salvo. Mas se ainda não é o seu caso, se você ainda não é alguém convertido e está ouvindo essa mensagem hoje, cuidado, para que essa palavra não se perca, tá bom? Cuidado com as distrações, preste atenção em tudo que você tem para ouvir aqui. O segundo solo a ser estudado aqui, está ali no versículo de número 5, e diz o seguinte: outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra coisa que não era estranha também aos ouvintes ali, outra situação que não era estranha aos ouvintes ali na Palestina. Ali na Palestina existe muito também solos, né, rasos, que por baixo, onde por baixo tem muita região rochosa e com uma leve, fina camada de solo. Ou seja, o que acontece? Pode ser também que ali o semeador, lançando essas sementes, algumas, além de terem caído, né, nesse solo aí compactado, nesse solo endurecido, onde o inimigo ainda aproveita para roubar nessa mensagem, pode ser que algumas dessas sementes também tenham caído em um solo raso, onde por baixo havia rocha, então a camada era muito fina e não tinha como então essa planta criar raiz. E o que o texto nos conta é que então essa planta não criando raiz, o que acontece? Quando o sol vem, ela não tem raiz, né, para continuar ali fixada ou umidificada, se não me falha a memória, como trabalhada também na parábola registrada ali por Lucas, né, Lucas 8, de 4 a 8, não estava suficientemente umidificada, estruturada no Senhor Jesus, não tinha conexões profundas em Cristo. Então, vindo o sol, que aqui por Jesus é explicado, aí as tribulações, a perseguição por causa dessa palavra maravilhosa, então assim que o sol se levanta, ou seja, as tribulações se levantam, as perseguições por causa da palavra levantam, essa plantinha seca, pois não tinha conexões profundas, não estava enraizada naquele que pode sustentar e trazer vida, e fazer com que aquela palavra então frutifique no coração, a saber, o Espírito de Deus, a saber, Cristo Jesus, o Deus vivo, tá bom? Então nesse segundo solo aqui, é o solo raso. Como é isso, pastor? Como é que seria uma aplicação desse solo nos nossos dias, contemporaneamente falando? Queridos, sabe, você já deve ter conhecido alguém que ficou empolgado com o Evangelho, mas foi uma empolgação assim, temporária, rasa, limitada. Já viu, eu não sei se você já conseguiu presenciar algumas cenas, por exemplo, acampamento, lembra? Quando às vezes tem uns acampamentos, aí tem quem sabe ali a noite da fogueira, e aí os corações às vezes vão até ali e falam, não, é isso mesmo, essa palavra é boa, né? Esse povo, na explicação de Jesus da parábola, que até recebe essa palavra com alegria, fala, não, é isso mesmo que a gente deve fazer, mas é uma palavra recebida, é uma semente que até cai ali naquele solo. Essas pessoas desfrutam em algum sentido, elas percebem graça, quem sabe naquilo, por meio de graça elas percebem como aquilo é bom, como realmente o perdão é bom, como realmente a graça é boa, mas infelizmente essa palavra não cria raízes naquele coração. Dura quem sabe o acampamento e que até talvez uma extensão, até o pós-acampamento talvez. Ou dure, quem sabe, 1 mês, 2 meses, não sei. Mas a ideia dura muito
pouco. Essa é uma outra característica também de gente não salva no Senhor, tá bom? Então é característica de solo, ou seja, de corações não salvos. Combinado? Pense com muita clareza sobre isso. Ou seja, todas as vezes que você então que é salvo, né, sentir vontade aí, ou perceber que o seu coração está procurando agir como um solo ímpio, ouvindo a palavra, quem sabe com empolgação naquele momento, mas depois você percebe que esses princípios não estão em algum sentido enraizando, preocupe-se, porque é característica de um solo raso, de um solo que não foi preparado, que não está salvo em Cristo Jesus, que não está diretamente associado de maneira profunda com essa palavra que gera vida e faz frutificar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se empolgam, elas ouvem a mensagem, dizem, que palavra linda, mas querido, se você sai daqui, empolgado, quem sabe, com essa palavra, entendendo assim, é isso mesmo, mas assim que você chega ali no trabalho, assim que você chega ali na família, ou em meio às diversões, ou no ciclo de amizades, e você então começa a perceber que o preço de se viver, o preço da profundidade, da conexão íntima com essa palavra lhe é muito caro, e logo por conta da perseguição e da dificuldade que é viver essa palavra, em meio a essas situações, então você seca e aquela semente não floresce. Meu amado, cuidado, porque isso pode ser uma característica, se você é salvo no Senhor Jesus, uma característica de solo raso, de gente que não pertence ao Senhor. E se você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não teve essa experiência de permanecer no Senhor, quem sabe um dia teve até um contato, ficou empolgado, meu querido, procure o Senhor. Se o Senhor fala com você essa noite, clame, Senhor Jesus, faz de mim um solo preparado, que eu não seja que eu não seja um mero simpatizante do Evangelho, que eu não fique só empolgado, ache bonitinho, ou ache uma filosofia de vida interessante, mas que não dura um mês, mas que não transforma, que assim que alguém diz, olha, para você continuar aqui, você tem que ceder, você tem que parar com essa postura sua de crentinho, e então você cede. Meu amado, preocupe-se, porque isso é característica de gente que não está frutificando, característica de gente não salva, não resgatada e não transformada pelo Senhor, tá bom? Olha aí, nós aprendendo, nós como família de Deus, povo de Deus, a gente podendo aprender sobre algo tão profundo da parte do Senhor, que serve tanto para aqueles que já foram aí preparados pelo Senhor, quanto para aqueles que ainda não tiveram contato. A grande pergunta é: que tipo de solo é você? E que tipo de solo você percebe no dia a dia, na vida? E nós vamos então para o terceiro tipo de solo. Qual é o terceiro tipo de solo apresentado aqui? O 7, versículo 7. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra coisa que acontecia também era, em algum sentido, a hora que essa semente estava sendo lançada, ela caía em uma terra ocupada por espinhos. E esses espinhos, esses cardos, esses abrolhos, eles então cresciam, porque aqui o texto nos diz isso, que o que cresce aqui são os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa palavra aqui nos conta então que essa semente lançada ali em meio a esses espinhos, em meio a essa terra que já estava ocupada por espinhos, quando a semente é lançada nesse tipo de coração, esses espinhos crescem e sufocam, e procuram de alguma maneira sufocar essa palavra. Então o nosso terceiro solo é o solo ocupado por espinhos. E é interessante, impressionante o Senhor Jesus trazendo a explicação clara
desse terceiro tipo de solo, Jesus nos conta que esses espinhos representam as preocupações com este século, com esta era, ali dentro do significado original. Falam também da preocupação, né, os espinhos, uma representação dos cuidados com a riqueza, os cuidados exagerados, ou a perdição do coração, né, que se preocupa mais com a riqueza do que com a palavra de Deus. Explicação e palavras do Senhor Jesus, como eu disse, a partir do versículo 10 aí, leia se você quer ver a explicação do Senhor Jesus a respeito das parábolas, dessa parábola do semeador. Então, queridos, como seria hoje, então, qual é a ideia desse tipo de solo? Esse terceiro solo aqui, é aquele solo que até vem, quem sabe a igreja, recebe sementes da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido lançada, precisa fazer isso, olha, você precisa amar o Senhor sobre todas as coisas, olha, você não deve se deixar levar, ou colocar, né, em algum sentido, a palavra de Deus, essa planta, essa frutificação, em segundo plano, porque se você assim o faz, e se quem sabe as preocupações com os poderes, as riquezas desse mundo, ou com as preocupações do mundo presente, esquecendo, em detrimento, em prejuízo das riquezas do mundo do porvir, do futuro, está errado. É semelhante ao solo, então, cheio de espinhos, onde essas coisas conseguem sufocar essa semente que tem sido lançada. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, você recebe uma palavra aqui do que você realmente precisa fazer, mas essa palavra ela é completamente abafada e sufocada diante da possível idolatria com as preocupações desse mundo, dessa era, ou mesmo da idolatria das finanças. Sabe, a ideia é quando nós preocupamos então mais com essas coisas do que com as coisas do reino de Deus, do mundo do porvir, né? Desse reino de Deus. Quando nós nos preocupamos mais com o reino dessa terra, com as coisas dessa terra, com os poderes passageiros dessa terra, mais do que com a palavra de Deus, muito provavelmente essa é uma característica de solo espinhoso. E como dito aqui nos outros solos, pode ser que você já tenha sido alguém transformado, mas aqui ali o seu coração tenha desejo de se parecer, ou tente se comportar novamente, a carne, né? Nessa luta que nós temos contra a carne, pode ser que o seu coração tente de alguma maneira se parecer com esse tipo de solo, e não se esqueça, a palavra do Senhor está dizendo, está contando para mim e para você, que isso não é característica de solo bom. Me dá um exemplo prático, pastor. Vou lhe dar um exemplo prático. Quando, por exemplo, as preocupações com as finanças tomam o lugar da sua vida, da vida de devocional com Deus, por exemplo. Não, eu não tenho tempo para estar no momento de devocional com Deus, porque eu estou muito preocupado com isso, com aquilo, com o negócio que eu tenho que fechar, com aquilo outro. Eu não tenho tempo. Quando, por exemplo, é preferido em seu coração uma preocupação com as coisas passageiras dessa vida, mais do que com um compromisso que você tenha para com Deus. Por exemplo, você tem um compromisso com Deus, você sabe que existe ali um compromisso feito, ou uma oportunidade de você adorar a Deus, aberta pelo próprio Senhor Deus. E então, ao invés de preferir, ao invés dessa semente, dessa oportunidade maravilhosa germinar e frutificar, você prefere os espinhos, você prefere os cuidados com esse mundo passageiro, você prefere os cuidados, quem sabe, com a riqueza, do que essa rica oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ou de viver um momento maravilhoso com Deus. Essa é a ideia, então, que a semente foi lançada, e outras coisas vêm então e têm sufocado, tem matado, e a ideia ali traz a ideia de estrangular, abafar essa semente lançada, e ela não consegue então, essa semente então não produz vida nesse tipo de solo. Se você está ouvindo também essa mensagem, e percebeu que no seu coração algo assim acontece, você até tem tempo que vem à igreja,
mas percebe que no seu coração essa palavra não entra. Percebe que o que domina o seu coração são mesmo os cuidados com esse mundo, são mesmo os poderes e as riquezas. Se você percebe que o seu coração é dominado por isso tudo, e que, sim, o culto, a vida com Deus, ela deve se ajustar ao seu trabalho, ela deve se ajustar às suas... Meu amado, eu tenho que lhe dizer, está errado. E se você é alguém dirigido pelo Espírito, eu espero que o Espírito de Deus, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para você, está errado. Porque a ordem no reino de Deus significa domínio de Deus, soberania de Deus. Se você está no reino de Deus, o que deveria acontecer? O reino de Deus, trabalho, vida, família, poder, riqueza, bens materiais, todos eles deveriam se encaixar e se adaptar ao padrão do reino, ao Senhor, e não deve ser diferente. Se você olha para a vida e está percebendo que para você o que domina é riqueza, prazeres, coisas deste mundo, e então a igreja tem sido, as programações com a igreja, ou a sua vida com Deus tem sido adaptada a isso aqui, meu querido, se preocupe, porque talvez um ídolo tenha crescido escondido no seu coração, e eles são perigosos, os espinhos sufocam a semente dessa palavra. E em último lugar, nós vemos aí então esse solo preparado, nós vimos então o solo endurecido, o solo raso, nós vimos o solo ocupado, né, pelas coisas, pelos espinhos aí dos poderes, das coisas, das preocupações dessa era. E em último lugar agora nós vamos ver então o solo preparado, e como é esse solo? A outra enfim caiu em terra boa, deu fruto, né? A 100, a 60 e a 30 por 1. Esse último solo aqui é de fato esse solo que foi preparado pelo Senhor Jesus. Lembra que precisava então passar ali, né, e arando a terra, em algum sentido remexendo aquela terra, quebrando aquela terra? Lembra disso? É maravilhoso, né? Imagina que o Senhor Jesus então vem na direção do seu coração e quem sabe se a gente puder usar esse exemplo, o Senhor Jesus vindo então na direção do seu coração e primeiro te quebrantando, para que você então possa receber essa mensagem do reino de Deus. Essa é a característica de uma terra boa. Esse aqui deve ser o ideal, aquilo que nós desejamos, o desejável, sabe o padrão desejável de reação para com a palavra de Deus que nos é ensinada? Deve ser esse o padrão ideal. O padrão ideal é um coração completamente quebrantado. Lembra quando nós passamos, né, pelo processo de conversão, aquilo que alguns chamam, né, que foi aí um dia chamado por alguém de o primeiro amor, aquele processo onde você está quebrado, onde aquela terra, né, não está mais endurecida, ou não é rasa, agora está fincando raízes profundas essa palavra de Deus, o solo não está ocupado, nada mais importa, e tudo que importa para você é o que Jesus fez, o perdão, a graça dele. Você realmente vive como se estivesse no reino de Deus, no domínio, na soberania de Deus ainda nesse mundo. Lembra disso? Esse é o tipo de solo ideal, que está quebrado, que está quebrantado pelo Senhor, onde a palavra entra e frutifica. Frutifica o quê? Lembra dos frutos do Espírito? Você pode encontrar ali em Gálatas, né? Amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, onde você começa a perceber as obras dessas que foram de antemão preparadas, acontecerem naquele coração. Então aquele coração começa a ser dominado, ou seja, você começa a perceber naquela terra a produção de frutos, você começa a perceber boas obras, você começa a perceber o fruto do Espírito, você começa a perceber que aquele solo agora vive em conexão profunda com a palavra, e ele é um solo vivificado, regado, né, por essa fonte de água viva que brota no interior, onde o sol então não seca, não mata mais esses ideais, onde o coração e esse solo não está endurecido para rejeitar essa palavra.
onde esse solo então não tem o que consegue competir, não tem riqueza, não tem distrações desse mundo que consigam competir com essa palavra maravilhosa, e esse solo então está produzindo a 100 por 1, quem sabe a 30, a 60 por 1, mas está produzindo, o significado aqui de 100, 30, às vezes 60 por 1, é também que existem variações de produção, tá bom? É claro que tem palavra ali que bate no coração de alguém que está produzindo a 100, tem gente ali que é transformada também, é solo do Senhor, mas está produzindo a 60, tem gente transformada que está produzindo a 30, mas pela graça de Deus ainda está produzindo, ainda é solo bom, ainda está frutificando. Agora, querido, cuidado para ao longo dos anos não sofrer a tentação de querer voltar a ser um solo endurecido. Finalizando então aqui, como assim, pastor? Quem sabe um dia quebrantado pelo Senhor, mas agora? Ah, não, a palavra já não fala direito comigo, não. Não, meu coração é meio duro. Isso não é de Deus, não. Isso aqui vai contra o que o Senhor Jesus nos ensina. E não sou eu que estou dizendo, quem está nos contando essa parábola é o Senhor Jesus. É Ele que está dizendo para nós que esse tipo de reação não é boa, não é característica de terra quebrantada por Ele. Ou seja, em outras palavras, tampouco admire esse tipo de discurso. Ah não, gente que está mais velha não é quebrantada. Como assim? Na verdade deveriam continuar sempre sendo terra boa e desejando ser terra quebrantada, onde todas as ministrações da palavra falam sim ao coração, quebrantam sim o coração, como no começo da conversão, onde bastava dizer, Deus é amor, e essa palavra verdadeira de Deus, então, ganhava vida no coração, você ficava emocionado, e dizia, aleluia, é mesmo, Deus de fato é amor, e você celebrava, e aquilo frutificava, e você saía então para viver conforme o amor de Deus, frutificando. Não é bonito não, tão pouco, querido, que é um conselho, tão pouco admire discursos assim, de não, meu coração não é qualquer palavra que mexe com o meu coração. Cuidado, toda palavra de Deus deveria sim mexer com solos quebrantados. Não admire também a ideia dos solos rasos, né? Gente que às vezes fique empolgada, cuidado com isso. Mas também a hora que chega ali nas provações, larga a mão, eu prefiro aqui me adaptar a esse sol aqui, prefiro queimar e morrer. Não é solo bom, não é característica de solo bom. Se você tem visto gente comportar assim, não, já foi o bastante, teve um contatozinho com Deus. Agora, querido, não é bom, o correto é uma constância. Se é uma conexão com a eternidade, então é para sempre. Que história é essa de, não, um dia na vida teve um momento bom, está excelente. Não está excelente. O correto é uma constância com Deus, e um crescimento, e um desenvolvimento. Não admire também a perspectiva do solo ocupado. Não, a pessoa lá é realmente assim, ela vai à igreja, ela tem um contato com Deus, mas o que guia a vida dela é trabalho e as preocupações desse mundo. Meu querido, isso é ruim. Jesus está descrevendo esse solo como um solo que não é bom. Não é bom. Está entendendo isso? Então é algo que você tão pouco deve admirar no coração de alguém, você não deve imitar, tão pouco você deve também desejar ou viver dessa maneira. Se te deu vontade aí depois de salvo, transformado, viver assim, peça ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, eu não posso viver assim. Eu estou completamente errado. Não tem que a igreja ou a vida com Deus se adaptar ao meu dia a dia. Porque eu não vivo no reino deste século e deste mundo e dos poderes das coisas deste mundo. Eu vivo para Deus. Então que tudo isso aqui dobre os joelhos perante o Senhor e sirva o Senhor. Porque se tentar fazer qualquer coisa contra o reino de Deus, o domínio de Deus, então que percam. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma, querido? Lembre-se disso, tá? Essa dureza de coração, essa ocupação dura só até o dia da vinda do Senhor. Queridos, às vezes quando nós queremos cair na direção ou ir na direção desse tipo de solo,
mesmo depois de convertidos, o Senhor nos ama tanto, que Ele, quem sabe, poderia virar as costas e deixar, falar, deixa, tá querendo voltar a ser solo ruim, mas não, Ele nos ama tanto, que às vezes é como Davi, lembra? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos, secaram e o meu vigor chegou ao fim, porque a tua mão pesava sobre mim. Deus te ama tanto e Deus me ama tanto, que quando nós queremos então imitar de novo esse tipo de solo endurecido, cuidado, querido, porque se você de fato é um salvo, um eleito pelo Senhor, a mão do Senhor às vezes vai vir sobre você e vai pesar até esse solo quebrar de novo e quebrantar de novo, mas porque Deus ama. Agora, é sério que você prefere, é sério que devemos então preferir o caminho da dor, da amargura, do peso da mão do Senhor, para parar com essa história de ser solo endurecido, ou solo que não tem compromisso com a palavra de Deus? Por nos amar, o Senhor faz isso para nos restaurar, para aplicar essa conexão com o Eterno. Agora, se você ainda não teve esse contato profundo com o Senhor e o seu coração foi quebrantado e essa palavra gerou raízes profundas no seu coração, e você sente o Espírito de Deus falar com você essa noite, ore ao Senhor. Queria lhe convidar então para curvar a cabeça por alguns instantes, fechar os olhos, e nós vamos falar com o Senhor. Pode ser que o seu coração, já como solo endurecido, rejeite esse convite para orar. Mas já ouvimos uma palavra, agora vamos orar? Pode ser que seu coração esteja seduzido pelas perspectivas desse mundo, esteja endurecido. Pode ser que a palavra já tenha sido roubada, pode ser, tantos casos, esteja ocupado com outras coisas, ou seja, não é tão importante esse momento. E se seu coração, você que já foi salvo, sente a tentação ou inclinado a querer voltar a ser esse tipo de solo, peça hoje perdão ao Senhor. Peça ao Senhor Jesus, Pai, me perdoa, continue ministrando em mim, passando, Senhor, esse arado e quebrantando dia após dia o coração do teu servo. Ó Deus, que eu nunca admire nem deseje ser esse tipo de solo ruim. Ó Deus, que o meu coração admire, Senhor, e admire a ação do teu Espírito, o quebrantamento do Senhor, admire ver a frutificação da palavra do Senhor constante e cada dia crescendo mais. E você que então percebeu que ainda então essa palavra não tinha frutificado em você, peça ao Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, e faz com que a palavra do Senhor gere vida no meu coração. Habilita-me, Senhor Jesus, a crer de maneira eterna, que eu não seja só mais um admirador, mas que eu seja alguém transformado, quebrantado pelo teu Espírito, em quem se vê o frutificar do Santo Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Clamamos ao Senhor que o Senhor continue nos dirigindo, falando conosco, nos restaurando, nos resgatando, e que a tua palavra, Senhor, a tua palavra encontre, Senhor, os solos férteis, os solos preparados pelo Senhor, e que então ela frutifique para a honra e glória do santo nome do Senhor. E Pai, caso existam então corações rasos, endurecidos, ocupados, ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua misericórdia transforma, Senhor, retira toda dureza, Senhor, retira essas rochas, retira os espinhos, e para a honra e glória do teu santo nome, promove quebrantamento, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, e que o teu nome seja glorificado nisso tudo, em nome de Jesus, amém. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém, amém. Que a palavra do Senhor Jesus, ao encontrar aí com esse coraçãozão, que você possa perceber a frutificação do Senhor ao longo de toda uma vida e ao longo dessa semana. A graça e a paz do Senhor Jesus.